Salve, salve, mocidade! Chegamos à nossa terceira questão, nosso terceiro dia de desafio. E aí, vocês estão gostando, gente? Ser desafiado é sempre aquele friozinho na barriga, né? A gente fica pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu tô? Mas é muito legal testar conhecimentos, fazer novas conexões, né? Entender mais aí sobre esse universo de coisas que a gente tem que saber sendo fisioterapeutas, não só para fazer prova, mas para a vida. Mas aqui o foco é te fazer raciocinar e entender o racional de uma prova, né? Para você sair detonando aí as provas. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso desafio. Parabéns por chegarem aqui vivos, né? No nosso terceiro dia. E olha aí essa história. Paciente sexo feminino, 40 anos, chega à emergência com diagnóstico de Covid, em insuficiência respiratória aguda e é prontamente entubada e acoplada à ventilação mecânica. O físio é chamado para realizar os ajustes do parâmetros ventilatório e o paciente apresenta a seguinte gaso arterial: um pH de 7,15, PaCO2 de 80, PO2 de 40, BIC de 22, PE de mais 1, satura 75%. Bem Covid mesmo, né, gente? E aí, qual é o distúrbio da gasometria arterial do paciente? Bom, só para a gente lembrar, né? pH normal é de 7,35 a 7,45, PaCO2 normal de 35 a 45, PaO2 normal de 80 a 100. Saturação acima de 90, para Covid qualquer 85 nós estamos felizes, né? E aí, tudo que estiver abaixo de 7,35 a gente chama de acidose, o que estiver acima de 7,45 de alcalose. E a gente precisa, então, analisar as causas dessa acidose e dessa alcalose. Olha só, uma coisa importante a se lembrar. O CO2, ele é produzido pela célula durante a respiração celular, na produção de ATP, e aí uma parte desse CO2 vai livre no plasma, né? Então essa PaCO2 é exatamente essa pressão arterial de CO2, esse CO2 livre no plasma. E esse CO2, ele reage com a água, formando ácido carbônico. Quando passa pelos rins, esse ácido carbônico ele vai perder um íon hidrogênio e vai virar HCO3-, que é bicarbonato. Portanto, se eu tenho um CO2 muito elevado, eu vou produzir muito ácido carbônico. E isso me faz reter íon hidrogênio no sangue e com isso o sangue tende a ficar ácido. Por isso que quando eu tenho um excesso de CO2, geralmente por um distúrbio ventilatório, no caso da Covid, né, a relação ventilação-perfusão está muito danificada e tudo mais, você começa a reter CO2, você começa a produzir mais ácido carbônico e por isso você vai fazer um quadro de acidose, que é o que está acontecendo aqui, ó. pH de 7,15 está ácido, CO2 está 80, gente, está um baita de um CO2, né? E o BIC está normal, de 22, portanto, é uma acidose respiratória. Mas é só isso? Tem PaO2 de 40, né? Então, 40 de PaCO2 eu tenho hipóxia, mas eu tenho só hipóxia? Não, eu tenho também queda da saturação. A queda da saturação, ela é caracterizada como hipoxemia, porque tudo que está no sangue é emia. Então, eu não tenho só hipóxia nesse paciente, eu tenho hipoxemia. A oxigenação do sangue também está reduzida. Por isso, é um paciente com uma acidose respiratória com hipoxemia. Extremamente importante a gente saber avaliar esses pacientes. Você encontra esse conteúdo, você membership, lá no nossa rota do diagnóstico, a gente vai falar de todos os exames, né? E aqui, ó, exames laboratoriais. E dentro dos exames laboratoriais, nós temos uma aula só de gasometria arterial. Nessa aula, 44 minutos falando de gaso, né? A gente vai abordar todos os aspectos da gasometria, comentando, né? Começando a falar o que é esse tal de distúrbio ácido-base, para você estar bem fundamentado aí na hora de dar essas respostas, né? Gasometria é um exame extremamente importante na nossa prática clínica diária, mas não adianta a gente decorar distúrbio, né? A gente precisa saber como eles surgem, de onde ele vem, como eu avalio o paciente dentro da clínica geral, para a gente conseguir não responder somente essa questão, mas qualquer questão relacionada à gasometria arterial, né? E principalmente levar todo esse conhecimento para nossa beira-leito. Mocidade, estão gostando? Estão gostando do material? Você vê que a gente está mandando materialzinho bonitinho em PDF para vocês, com toda a explicação
a respeito da questão do dia e, é claro, ampliando um pouco mais aí, dando uma resumida no assunto para você ter subsídios para tudo isso. Se você que é member, tem tudo isso lá na tua plataforma, na sua Netflix da Física Intensiva. Eu vou esperar vocês aqui amanhã, nesse mesmo bate-horário. A gente vai vir aí com a nossa quarta questão, né? E não esquece, né, gente, que responde lá, tenta responder, coloca lá pra gente no Forms a sua resposta, porque é importante pra gente sentir a temperatura do grupo. A gente quer conversar com vocês todo dia e lembrar aí que esse material todo tá no PDF para vocês. Especial lá no final da nossa resposta, para você conseguir aí acompanhar tudo isso e, além de responder, se fundamentar com muita evidência, com muita ciência. Um beijo grandão e ó, tô te esperando para nossa quarta questão, hein? Até!